Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira. Hoje vamos começar com a correção de mais uma prova de acesso ao ensino médio. Agora é a vez da IFRJ 2019. Então, para você não perder os próximos vídeos, porque vão ser 5, se inscreve aqui no canal e dá aquela força pra gente, ok? Então, bora para a prova. Então, pessoal, de volta aqui já na correção. Aproveita e já deixa um like no vídeo para você não esquecer. Então, vamos falar sobre a prova da FRJ. Eles gostam muito de ter esses tipos de textos. Eles botam um texto só e vocês têm que responder várias perguntas sobre eles. Acho que nessa prova eles botaram 3, né? 3 textos que eu tenho que responder umas 3 ou 4 perguntas sobre esse texto. Então, o texto é o seguinte. Um dos fatores que influenciam na quantidade de calorias gastas durante a atividade física é a taxa de metabolismo basal, que eles chamam de TMB. Esta taxa representa a quantidade de energia em calorias que uma pessoa em repouso gasta para manter suas atividades vitais, e que varia entre homens e mulheres. E aí, ele dá essas duas fórmulas, né, que eles chamam de TMB, para o homem e para a mulher. Então, a primeira ali é para o homem, a segunda é para a mulher. E aí ele faz 3 perguntas. A 16, ele fala o seguinte. De acordo com a fórmula, uma mulher de 30 anos de idade, que pesa 75 kg e mede 165 cm, possui uma taxa de metabolismo basal, que é o TMB, em calorias compreendida entre os seguintes valores. A, 1.300, 1.400, B, 1.400, 1.500, C, 1.500, 1.600 ou D, 1.600 e 1.700. Dá um pause, tá, pessoal? Dá um pause no vídeo, tenta fazer, depois você vem aqui ver a correção comigo. O que a gente tem que fazer? Quando a gente olha o TMB feminino, né? Lógico, ele quer saber da mulher. A gente vai precisar saber 3 coisas. O peso em quilo, que ele deu, 75. A altura em centímetros, que ele deu, 165, e a idade em anos, que é 30. Então aqui a gente tem só que substituir esses valores na fórmula e ver quanto é que dá. Só fica esperto que, por exemplo, nesse tipo de exercício, ele pode, por exemplo, pedir a altura em centímetros, mas na hora do problema dá a altura em metros. Então aí você tem que ficar esperto se você precisa ou não fazer a conversão, então fica ligado. Então vamos substituir os valores. Então o TMB vai ficar 655 mais 9,6, que é o da fórmula, vezes 75, que é o peso dado, mais 1,8 vezes 165, substitui o valor dado, menos 4,7 vezes 30, que foi o valor dado. E agora é conta. Então, cuidado para não errar nas contas com vírgula. Elas são chatas, mas não são difíceis. Então vai ficar 655 mais 9,6 vezes 75 deu 720. Mais 1,8 vezes 165 deu 297, menos 4,7 vezes 30, que deu 141. Somando e subtraindo esses valores, vai retornar em 1.531. Então, 1.531 está ali entre 1.500 e 1.600, letra C de Cláudio. Não é uma questão difícil, não é uma questão muito demorada, então está razoável. Vamos ver a 17. Ana e Felipe têm ambos 40 anos de idade e foram calcular os seus respectivos valores de TMB, usando a fórmula. Ana encontrou 1.454 calorias, enquanto Felipe encontrou 1.944 calorias. Sabendo que Felipe é 30 kg mais pesado e 5 cm mais baixo que Ana, pode-se concluir que o peso de Ana em quilos é um número compreendido entre 675, 75 e 90, 90 e 105 ou 105 e devia ser 110, tá? Viu esse erro na hora da prova. Bem, dá um pause na questão, tenta fazer, depois você vem aqui ver a resposta comigo. Bem, vamos ter que usar as duas fórmulas do TMB. Então eu botei ali um índice H para a gente diferenciar qual é a fórmula dos homens e qual é a fórmula das mulheres. Tá? E aí a gente vai precisar dos valores que foram dados ali no exercício. Então eu vou escrever os dados da Ana e vou escrever os dados do Felipe.
A Ana, eles disseram que ela tem 40 anos e o Felipe também, mesma idade. O peso da Ana, eles não deram, né? Então eu vou chamar de X, que é o valor que ele quer como resposta do problema. E o Felipe, o peso do Felipe, o problema não deu, mas eles falaram que o Felipe é 30 quilos mais pesado. Então se a Ana é X, Felipe, X mais 30. A altura da Ana também não disse, vou chamar de Y. A altura do Felipe também não disse, mas disse que o Felipe é 5 centímetros mais baixo do que a Ana. Então se a Ana é Y, Felipe, Y menos 5. Deu o TMB da Ana, 1454, e deu o TMB do Felipe, 1944. E agora a gente vai fazer a substituição. Primeiro o TMB masculino vai ficar 1944 igual a 66 mais 13 vezes. Aí o peso do Felipe, X mais 30, substitui, mais 5 vezes a altura dele, que é Y menos 5, menos 6,8 vezes a idade dele, que é 40. A de baixo, a mesma coisa, só que agora com a fórmula do feminino. Então, 1454, que é o TMB da Ana, é igual a 655, mais 9,6 da fórmula, vezes o peso dela, que a gente chamou de X, mais 1,8Y, que foi a altura dela, menos 4,7 vezes 40. Quando você chega nessa parte, você percebe que você tem um sistema de equação. É um sistema de equação que tem bastante conta, bastante número com vírgula. O que eu aconselho vocês? Porque quando você chega aqui, você percebe que essa questão vai tomar bastante tempo. O que eu aconselho? Aconselho você a pular essa questão, porque vão ter outras questões que você vai resolver em 2 minutos, gastar bem menos tempo, e deixa esse tipo de questão que você vai gastar mais tempo por último, para você não perder tempo na prova. Tá? Então deixa esse tipo de questão sempre por último. Mas vamos acabar de resolvê-la aí. Então eu tenho esse sistema. Vou primeiro simplificar a primeira equação. Então eu vou botar 1944 igual a 66 mais, e ali eu fiz a distributiva. Então 13 vezes x, 13x, 13 vezes 30, 390. Mais 5 vezes y, distributiva de novo, 5y. 5 vezes menos 5, que é menos 25. E 6,8 vezes 40 vai dar 272. Então 1944 igual 13x eu repeti, 5y repeti, e 66 mais 390 menos 25 menos 272 deu 159. E passei o 159 para o outro lado, vai diminuindo. Então 1944 menos 159 deu aí 1785 igual a 13x mais 5y. Então ficou aí do jeito que eu quero. Posso trocar de lado sem problema, porque é uma igualdade, que normalmente a gente bota as letras à esquerda do igual, lembra? Então 13x mais 5y igual a 1785. Então essa é a equação que eu vou usar no final para resolver o meu sistema. Vou pegar agora a segunda equação. Então vai ficar 1454 igual a 655 mais 9,6x mais 1,8y menos 4,7 vezes 40 deu menos 188. Então 1454 repito, 9,6x repito, 1,8y repito, e 655 menos 188 deu ali 467. Esse 467 vou levar para a esquerda, vai mudar de sinal. Então 1454 menos 467 deu 987, igual a 9,6x mais 1,8y. Vou trazer as letras para a esquerda e deixar o número à direita, posso trocar sem problema. Então aí a gente tem a nossa segunda equação. Então o meu sistema já melhorou 100%, né? Ficou com essa cara bonita, ficou bem mais legal de se trabalhar. O que a gente vai fazer agora? Você vai resolver esse sistema do jeito que você achar melhor, né? Você aprendeu substituição ou por soma. Aqui eu vou fazer da soma, que eu acho que é mais fácil. Como ele quer a resposta do valor x no problema, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a letra y. Vou fazer por soma e vou cancelar a parte do y primeiro. Que aí vai sobrar o x e aí eu já tenho a resposta final. Como eu faço isso? Primeiro, os dois y ali, os 5y e 1,8y, os dois estão positivos. Então eu vou ter que multiplicar uma das duas equações por um número negativo.
Como a primeira é 5y e a de baixo é 1,8y, eu vou inverter esses valores na hora da multiplicação. Então, primeiro eu vou multiplicar por 1,8, trocando o sinal para cancelar. Então, vai ficar menos 1,8 e o de baixo por mais 5. Vou fazer essa multiplicação. Então, a primeira equação, vou multiplicar os 3 termos por menos 1,8 e o de baixo, vou multiplicar os 3 termos por 5. Elas vão ficar desse jeito. E agora eu vou poder somar, e aí o y vai cancelar do jeito que eu quero. Então, 48 menos 23,4x vai dar 24,6x, e o y vai cancelar como a gente queria, e 4.935 menos 3.213 vai dar 1.722. E aí esse 24,6 vem dividindo, e aí essa divisão vai dar 70. Lembra que divisão por decimal, você primeiro iguala as casas decimais. Então você vai botar ali 1722,0 dividido por 24,6. E aí cancela as vírgulas, você vai fazer a divisão com 2 números inteiros para facilitar a sua vida. Enfim, essa divisão aí vai dar 70. Vamos ver as opções. Então está entre ali o 60 e 75. Letra A de animal. Ok? Então foi como eu falei, essa questão ela não chega a ser muito difícil, mas ela tem bastante conta. Então aí pode atrapalhar bastante você na hora da prova. Então deixa esse tipo de questão sempre por último, ok? Vamos para a próxima. Carlos ficou curioso em saber quanto que era a sua taxa de metabolismo basal. Ele sabia de cabeça a idade e a altura que eram, respectivamente, 25 anos e 170 centímetros. Entretanto, não conseguia recordar qual era o seu peso. Ao se representar, no plano cartesiano, os valores do peso no eixo das abscissas e os valores de TMB no eixo das ordenadas, pode-se concluir que o conjunto de todos os pares ordenados, peso e TMB, que verificam a fórmula para carros, quando representados no plano cartesiano, estão contidos no seguinte gráfico. E aí ele dá as 4 opções, né? A, B, C ou D. Dá um pause na questão, tenta fazer, depois volta aqui para ver a resposta. Se você reparar, os 4 gráficos são retas, que faz a gente lembrar de função do primeiro grau, que a gente sempre escreve AX mais B, que é a representação no gráfico, vai ser sempre uma reta. E aí o nosso problema é descobrir quais são os valores de A e B. Porque se eu descobrir os valores de A e B, eu vou saber como que essa reta se comporta. Então o papel do A na função do primeiro grau é com relação à inclinação da reta. Se o A for positivo, a sua reta, se você olhar da esquerda para a direita, ela está crescendo. Se o A for negativo, se você olhar da esquerda para a direita, a sua reta está caindo, né? Está decrescendo. E o B, né, o papel do B nessa a questão gráfica da reta é com relação ao ponto que corta o eixo Y, né, que está representado pelo TMB nesse exercício. Então, se o B for positivo, eles vão cortar em cima da reta X. Se o B for negativo, vai cortar embaixo da reta X. Tá? Então, se a gente descobrir quem é o A e quem é o B, a gente vai saber como está essa reta aí no plano cartesiano. Vamos então para a fórmula do TMB. Então, o TMB do homem vai ser aquela mesma fórmula inicial. E aí a gente vai substituir os valores que o problema deu. Tá? Então, Y, porque ele não deu o TMB. E aí ele já disse que o TMB está no eixo das ordenadas, então vou botar Y no lugar do TMB. 66, repito, 13 vezes o peso foi o que ele esqueceu, que está lá representado no eixo X, então vou botar 13x, mais 5 vezes 170, a altura dele, menos 6,8 vezes 25, que é a idade dele. E vou fazer a conta. Então, 66 eu repito, 13x, mais 5 vezes 170 dá 850, e 6,8 vezes 25 dá 170. E aí eu vou somar o 66 com o 850 e tirar 170, vai dar 746. Bem, agora ficou bem a cara de uma função do primeiro grau. Tá? Botando ali perto uma da outra, a gente consegue ver que o A é o 13, ou seja, o 13 é positivo. Então eu vou ter uma função crescente. Então só vai poder ser a letra A ou a letra C.
Então, B e D estão descartados. E agora eu vou para o B. Como o B é positivo, a reta vai ter que cortar o eixo Y na parte acima da reta X. Ou seja, só pode ser a letra A. Então, aí a gente tem a letra A como resposta da questão 18. Então, hoje, na parte 1, a gente fica por aqui. As próximas questões a gente vai ver aí na parte 2. Eu espero ter ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.